Boa noite, estamos aqui com o professor Jaime Ribeiro, formado em farmácia pela UFPB, mestre em farmacologia pela UFPB e doutor em ciências pela Fiocruz Rio de Janeiro. A nossa discussão é sobre deficiência proteica e a gente vai dar início ao nosso questionário. Quais são os agentes desnaturantes da proteína, professor? Boa noite. Bem, os agentes desnaturantes são aqueles agentes que têm a capacidade de provocar uma alteração na estrutura tridimensional das proteínas ao ponto de modificar sua função, né? Então, dentre esses agentes, os principais são o calor, uma temperatura elevada e substâncias que possam provocar mudanças no pH, por exemplo, ácidos fortes, bases fortes e alguns agentes oxidantes também são capazes de provocar essa desnaturação das proteínas. Professor, muitas mães têm o costume de adotar experiências caseiras de suas avós faziam para cuidar dos filhos no passado. Uma bastante conhecida é que o banho frio para ocorrer a diminuição da temperatura. No caso de uma febre muito alta, essa ação traz benefícios ao organismo? Sim, na verdade, uma febre muito alta, ela é em si perigosa, porque a febre em si ela traz riscos de haver uma desnaturação das proteínas, como eu falei, essa elevação da temperatura é um fator de risco. E na verdade, o banho frio, ele visa tentar trazer essa temperatura para uma temperatura um pouco mais baixa. Então, seria uma questão mais física mesmo dessa temperatura da água, baixar um pouco essa temperatura do corpo pelos próprios mecanismos de troca de calor. Segundo nutricionistas brasileiros, para uma dieta balanceada é necessário que cerca de 15% da ingestão de alimentos diários sejam compostos por proteínas, o que torna esses nutrientes indispensáveis para a saúde do ser humano. Bem, as proteínas elas estão entre as macromoléculas com uma maior diversidade de funções no nosso organismo. Então, desde receptores, enzimas, proteínas, canais iônicos, transportadores de membrana. Bem, tem muitas funções que as proteínas exercem e é preciso que em algumas vezes a gente possa fazer uma ingestão adequada de proteínas, porque a gente tem também aminoácidos que são considerados essenciais. A gente só consegue adquirir esses aminoácidos a partir da ingestão de alimentos e a gente utiliza aminoácidos para fazer a síntese das nossas proteínas. Então, se você não tem uma ingestão adequada das proteínas, você pode não ser capaz de produzir as proteínas necessárias para o funcionamento correto do organismo. Então, por exemplo, uma deficiência em proteínas pode afetar o transporte de drogas, o transporte de hormônios, evitar que os fármacos tenham efeito adequado, além de trazer uma série de consequências relacionadas à falta dessas proteínas e as funções que elas estão envolvidas. Bem, muitos mitos deixam assim de ser esclarecidos em cerca da febre. De que realmente se trata a febre e qual a sua correlação na conformação proteica? Bem, a febre ela é um dos sinais e sintomas da inflamação, né? Geralmente, uma febre é produzida durante uma resposta inflamatória que pode ser infecciosa ou não, mas uma febre geralmente está associada a uma inflamação infecciosa, né? Então, essa reação inflamatória, ela traz vários sinais e sintomas, inclusive dor, vermelhidão, né? E também um aumento da temperatura. Esse aumento da temperatura é provocado principalmente por uma classe de mediadores, especialmente a prostaglandina E2, que é um mediador lipídico. Ela age no hipotálamo, que é o nosso centro regulador da febre. Então, ela consegue provocar um desequilíbrio nessa temperatura, o que no primeiro momento é benéfico, porque esse aumento da temperatura já é suficiente para provocar uma desnaturação de proteínas de vírus, né, e bactérias que são mais sensíveis do que as nossas. Então, e também promove sinais para trazer o recrutamento de leucócitos para o sítio inflamatório e, no caso de infecção, isso é suficiente para começar uma eliminação inicial desses patógenos. Agora, a correlação com a conformação proteica é justamente essa. Como a atividade de uma proteína ela está totalmente relacionada à sua estrutura, à sua conformação tridimensional, e um aumento da temperatura pode provocar uma modificação nessa conformação, isso pode levar a uma desnaturação proteica, inclusive nos seres humanos, caso essa febre seja excessiva. Quais as principais patologias relacionadas ao grupo M proteína?
E por que o grupo M é tão importante para o bom funcionamento do nosso metabolismo? Bem, o grupo M está adaptado especialmente para o transporte de gases como oxigênio e gás carbônico. Então, nesse processo de trocas gasosas, o grupo M é essencial. Então, o grupo M ele é um constituinte, né, um grupo prostético constituinte ali da hemoglobina, que é uma proteína que transporta oxigênio nas hemácias, no sangue, e da mioglobina, que transporta esse oxigênio também no tecido muscular. Então, existem várias deficiências que estão associadas a deficiências relacionadas tanto ao metabolismo principalmente, né, ao metabolismo principalmente do grupo M. Entre elas a gente pode citar doenças como distúrbios de pigmentação, a própria hiperbilirrubinemia, que é causada por um excesso de degradação do grupo M, e trazendo consequências como a icterícia e outros distúrbios de pigmentação. São vários, né, que a gente pode citar em patologia. Também as anemias, que podem ter um fator genético importante, né, inclusive a anemia falciforme, que as hemácias elas têm um prejuízo na sua função, na sua estrutura e também na sua função. Então, os principais prejuízos estão realmente relacionados ao papel das trocas gasosas, do papel ali do grupo M em estar adaptado ali a realizar esse transporte de gases. Bem, de que forma o alto pH ou baixo pH influencia nas proteínas? Em que sua forma e sua função? Então, isso vai entrar um pouco do que a gente falou no início em termos de desnaturação, né? Então, as proteínas, elas têm uma faixa de pH que é ótima para a sua estrutura e que é ótima para a sua atividade. Na verdade, as proteínas, né, como as outras macromoléculas, elas são formadas, né, de estruturas químicas orgânicas, contendo carbono, hidrogênio, nitrogênio, e o pH em si, essa acidez ou alcalinidade, que é trazida por um pH baixo e alto, respectivamente, é suficiente para provocar alterações nessas reações químicas, na estabilidade das proteínas e na forma como elas têm a sua estrutura tridimensional. Então, isso é suficiente para provocar uma desnaturação, que seria uma modificação na sua forma e função. Bem, professor, saiba que o senhor contribuiu muito para a nossa equipe, principalmente para o nosso ensino durante discentes do curso e também para os nossos visitantes do blog. Obrigado.